Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este grupo de sesiones que vamos a tener en el transcurso de este último semestre del 2022. Para mí es todo un honor estar el día de hoy con el doctor Claudio. Me presento, mi nombre es Norma Cárdenas, soy la directora de formación de Menicom para América Latina. Tenemos en este panel también a Fabio, nuestro distribuidor exclusivo de Menicom para Brasil. Y como lo decía anteriormente, para mí, doctor Claudio, es todo un honor tenerte el día de hoy y quiero hacerte la presentación. El día de hoy tendremos la siguiente presentación, Miru One Day Flat Pack, el lente de contacto más seguro del mundo. El doctor Claudio es médico oftalmólogo, especialista en córnea, lentes de contacto y catarata. Es el coordinador del Departamento de Lentes de Contacto del Instituto de Ojos, Ciencias Médicas de Belo Horizonte. Doctor, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No te escuchamos. Si quieres activar tu micrófono. ¿No puedes? A ver, ya, dame un segundo. Perfecto, ya lo puedes activar. Agora sim. As mulheres, até na hora das apresentações, conseguem fazer com que a gente não fale, né? Mas, Norma, foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter uma conversa bastante informal, tranquila. Alguns de vocês, eu tenho certeza que já conhecem os produtos. E eu espero que a gente tenha muitos participantes que ainda não tenham tido contato com esse produto, porque é um produto muito bacana. E falo isso com experiência pessoal. Já usei, já prescrevi e usei, eu mesmo já usei, né? Então, sem mais delongas, a gente começa com esse vídeo, já indicando que esses tracinhos que tem nas embalagens, eles têm significado. E isso pode ser passado, né, aos pacientes e aos médicos. E já nós vamos ver o significado desses tracinhos que tem nas embalagens, né? Então, a apresentação, nós vamos repetir o vídeo do produto que nós vamos falar hoje, da Menicom, da Miru, fabricado pela Menicom, que é a lente de troca ou substituição diária, né? É uma lente revolucionária porque ela adotou um método de apresentação e de cuidados que o paciente fica muito mais seguro em termos de uso. E nós vamos passar por tudo isso hoje, né? Então, o uso dessa lente essa inovação torna o uso dessa lente bastante seguro. Nós vamos entrar em detalhes aí na frente. Pode passar o próximo. Esse videozinho agora, é um vídeo que mostra um pouco da Menicom. Ele fala de coisas simples, né, como um pedaço de papel, e que faz parte da cultura japonesa, nós sabemos disso, e que desse pequeno pedaço de papel você pode fazer inúmeras formas, coisas bastante delicadas, que vocês vão ver aí. Então, é uma forma carinhosa de se apresentar a empresa, uma empresa japonesa, né? Simplicidade, mas com tradição e também com inovação. A Menicom foi criada em 1951, então está completando 71 anos, né? Por um oftalmologista, Dr. Tanaka, e ele patenteou a lente de contato silicone hidrogel. Então, a Menicom aposta nessa fabricação
cuidadosa e com tecnologia, e na fabricação vertical. O que é isso? Né? Ela tenta fabricar todos os produtos que ela comercializa. Então, ela faz os botões dos quais são feitas as lentes, né? Ela inclusive, tem um material que é o Minicon Z, ou Minicon Zeta, que tem um DK bastante alto, um dos maiores do mercado, e que torna a lente mais segura para ser usada, porque permite a passagem de oxigênio em maior intensidade. É dona das marcas e das lentes Rosicá, que são lentes fenomenais, que a gente usa bastante. Lentes de ortoceratologia para prevenção, controle de miopia. E coisas que a Minicon também faz, as próprias soluções, né, de uso, de limpeza das lentes, e também as próprias embalagens. Não pode deixar de ser dito, a empresa é uma empresa pequena, ela é a quinta do mundo, né? Só é a quinta do mundo, e a primeira do Japão. Então, é dessa empresa que nós estamos apresentando o produto agora, que é a Miru One Day, né? O diário, troca diária. Esse aí. Então, já passando para o que a gente tem que falar, nós estamos falando de uma lente de uso diário, de troca diária, não uso, troca diária. Por que nós não usamos somente lentes de troca diária? Se não houvesse diferença, né, de custo para o paciente, haveria algum motivo para a gente não usar somente esse tipo de lente? É uma pergunta que tem que ficar na mente da gente para entender a evolução mercadológica dessa lente. Próximo. O Nathan Ephron, ele é um australiano, ele desenvolveu um estudo que eu achei muito interessante, que aqui no Brasil a gente faz pouco, mas a gente tem que estar sempre atento aos custos, né? Disso aí depende a boa visão do paciente, depende a atividade do médico. Então, o que ele fez? Ele fez um estudo de custo por uso. Então, ele tratou de organizar a metodologia, de organizar esse levantamento, e vocês podem ver aí nesses gráficos, são 3 gráficos de pizza. Um de troca diária, um de troca quinzenal e um de troca mensal. Todos eles têm um item de número aí, que é o azul forte, que tem um valor colocado aí ao lado dele de 151 dólares australianos. O estudo foi feito baseado na Austrália, e lá eles têm um guia, que é um índice de preços de produtos e serviços, e tem, inclusive, os valores aproximados de consulta. Então, isso é um custo fixo para todos. No primeiro gráfico, à esquerda, a gente vê que tem um outro valor mais embaixo de 900 dólares, né? São 900 dólares para o uso em 12 meses, ok? Sendo utilizada a lente de troca diária todos os dias, nos 2 olhos, com graus diferentes. Então, esse é o custo anual. O que nós estamos vendo aí é o custo anual. No segundo gráfico, nós temos a troca quinzenal, que tem uma adição aí de 118 dólares, né, e 80 centavos, que são das soluções de limpeza e de armazenamento. Vejam que nós não temos isso no gráfico de troca diária, por motivos óbvios, que a lente é para ser colocada pela manhã, retirada ao final do dia, por exemplo, e descartada. Então, uma coisa que tem que ser entendida, que no estudo, todos os pacientes cumpriram à risca
as recomendações de uso, certo? E nos gráficos aí de troca quinzenal e troca mensal, existem valores na parte de baixo, que são os valores propriamente das lentes, relembrando, uso diário, todos os dias do ano, né? Durante 360 dias, 365 dias, dando um total aí em torno de 720 lentes utilizadas. E é um estudo interessante porque eles computam, inclusive, quantos ml foram gastos na limpeza das lentes e na colocação nos estojos. Aí, interessante, não tem o custo dos estojinhos que tem que ser substituídos de tempos em tempos, né? Então, assim, quando a gente olha os números pura e simplesmente, nós temos que o custo da troca diária é um pouco mais alto do que os dos outros modelos, né? Troca quinzenal ou troca mensal. Uma coisa interessante e que tem que ficar muito claro na cabeça aqui dos adaptadores é que o custo financeiro não é o único fator. Mas vamos lá. Com o paciente usando 7 dias, que é o que o estudo contempla, é um pouco mais caro. Quando o paciente usa as lentes de troca diária por 5 dias na semana, os custos já se equivalem. Então, aí fica igual, pau a pau, como a gente costuma dizer. Se eu usar 4 dias na semana a lente de troca diária, a lente de troca diária já ficou mais barata do que os outros modelos de troca. Lembrando que pacientes que necessitam de lentes corretivas também devem ter seus óculos, né, para os períodos de descanso, exatamente para poder oxigenar, para poder dar o descanso necessário e merecido aos olhos. Então, só relembrando, os itens abordados nesse estudo foram os médicos, foram as soluções e as lentes em si, né? E para o uso contínuo. Então, quando se utiliza 5 dias na semana, os custos de uma lente de troca diária já se equiparam. Estou falando de dinheiro. Tem outros custos agregados que as outras lentes e a falta, às vezes, de aderência e de cuidados que o paciente tem, que podem fazer com que a lente de troca diária fique muito mais barata, porque uma ceratite pode ter um custo muito maior do que esse custo financeiro. Mas vamos seguir. Podemos mais um, Norma? Próximo. Então, o que o mercado vem mostrando? Né? O que os médicos, os pacientes vêm falando e o que está acontecendo na realidade? Isso é um estudo americano que mostra que desde 2011 nós temos aí um incremento consistente da utilização das lentes de troca diária. Em 2011 estava em torno de 15% do mercado e atualmente já está em aproximadamente 50%. Então, essa estatística americana mostra que houve um incremento de utilização de 350%. Óbvio que ao longo de alguns anos, né? De um ano para o outro. E isso é muito interessante porque mostra a tendência do mercado, mostra o benefício, mostra o que a lente está tendo a aprovação do mercado. Próximo. Então, para que isso aconteça, essa lente tem que ter benefícios, né? Quais são esses benefícios? Nós vamos passar um por um, mas já começando. Então, segurança é uma lente que reduz, e nós vamos explicar por que ela reduz os depósitos, né? Tem a ver com o seu material, os depósitos e os micro-organismos, a aderência de micro-organismos. Tem alguns estudos bacanas que foram feitos, nós vamos mostrar também. Menos alergia, porque o material dela, além de acumular um pouco mais de água, é uma lente que você troca diariamente, você não deixa que aquilo passe, acumule os debris e as proteínas. Menos toxicidade.
se eu não estou utilizando soluções, quaisquer que sejam, para limpeza, para armazenamento, e a gente sabe que cada um é diferente, cada paciente é diferente do outro, e podem haver situações em que haja alguma irritação, essa toxicidade dessa solução A, B ou C pode afetar a utilização, a continuidade da utilização das lentes. Então, nós estamos falando de uma lente, e nós vamos ver na frente o quanto de solução de líquido que ela precisa no blister dela. Então, é uma coisa bem interessante. Então, elimina o uso de líquidos, né? Provocando, então, menos hipersensibilidade. É uma lente super confortável. E por que ela é confortável? Uma das coisas, ela é uma lente mais fina. Nós vamos ver item a item. É uma lente mais fina, principalmente nas bordas. Isso causa conforto. O coeficiente de atrito também diminui, tanto pela espessura da lente, quanto pelo material da lente. Próximo. O leque de opções, olha que coisa interessante, né? É uma lente de troca diária. Nós temos as opções de lentes esféricas, lentes tóricas e lentes multifocais, né? As lentes hoje que nós estamos conseguindo aqui ainda são as esféricas. As tóricas e as multifocais estão chegando em breve. Muito bem. Com relação à conveniência, são lentes que nós chegamos à conclusão, pelo estudo que foi feito, do custo dessa lente para até 5 dias, é um custo até mais barato do que as lentes de troca quinzenal ou mensal. Mensal são as lentes mais utilizadas. Então, além dos benefícios, a gente tem que pensar nos candidatos. A princípio, quem são os candidatos à utilização dessas lentes de contato, né? A meu ver, são todos. Todas as pessoas são, né? A gente pode ver aí numa das figuras que tem uma pessoa com uma mala, tem um avião. Então, você imagina uma pessoa, um viajante, um representante, nós médicos também, todas as pessoas que estão sempre viajando, né? Não só do avião, na estrada, e que não precisasse, a gente não precisar mais de levar estojo, solução, peneirinha para tampar a pia, para não cair, para não perder, né? Se perder, como é que faz? Imagina você poder levar a sua lente de contato dentro da carteira, dentro da sua bolsa, sem nenhum tipo de solução para lavar. A outra foto que tem uma pessoa, um esportista, então, quem é esportista, usar uma lente de contato é muito interessante. A gente tem vários pacientes no dia a dia que estão aqui procurando a gente porque estão praticando esporte, às vezes esporte de contato está muito em voga hoje em dia. Então, indicação, esse é um candidato fenomenal. Pacientes aí da primeira foto em cima à esquerda, né, que tem uma conjuntivite papilar gigante, óbvio que a gente não vai ficar usando lente se ela estiver instaurada e florida, mas com lentes com as características da Miru One Day Flat Pack, que são lentes mais finas e que produzem menos atrito, a chance da gente chegar na papilite, na conjuntivite papilar gigante, é menor. Okay? Então, é uma coisa interessante. A terceira foto de cima, né, onde mostra uma pálpebra invertida, e nós temos aí a borda da pálpebra, a parte da linha cinzenta, corada. Então, uma lente mais fina que produz menos atrito, a chance de chegar nessa situação é menor. É aquela, chama síndrome do limpador de para-brisa. Então, você imagina o limpador de para-brisa o tempo inteiro passando em uma superfície que é rugosa, uma superfície menos de mais atrito. Agora, imagina o contrário, que é o caso da Miru One Day Flat Pack. A última lente, a última foto de cima, pacientes que às vezes têm problemas com bolhas de mucina em determinados modelos, em determinados materiais de lente de contato gelatinosa,
também podem se beneficiar das lentes de troca diária e do material específico da Miru One Day. Outras situações, nos dois casos de baixo, onde tem a fluoresceína está corando a córnea, né? Um que faz uma linha de tinção da córnea, que é uma ceratite arqueada, né, periférica, que é bastante comum em lentes, principalmente lentes gelatinosas, principalmente em lentes de maior espessura, com grau maior. Isso é comum de ver. Essa semana teve uma no consultório. Essa outra imagem antes do menininho, né, é uma imagem que mostra uma córnea toda ponteada, e quando é assim, é geralmente por irritação química, alguma solução que irritou algum paciente, e isso é comum em lentes que ficam embebidas, que dormem naqueles produtos, né? E, por último, essa criancinha aí, com alergia. Então, a gente imagina uma lente de troca diária para essa pessoa, para esse adolescente, que é mais sensível, que é mais intolerante, que tem a sua própria alergia. Uma lente dessa, de troca diária, aquilo que não acumula nada de ruim para ele, é muito bacana, é muito interessante, né? Então, esse slide agora, ele mostra para a gente uma coisa muito simples, né? Que o que faz uma lente de contato ser especial. É aquela que você consegue ticar, né, ou marcar todas as caixinhas de opções como positivas, né, para o usuário e para o médico. Óbvio, tem que ser bom para os dois, né? Então, pacientes que têm um desconforto pelo uso de lentes mais grossas, ou lentes que já mais velhas, que não estão fazendo aquela higiene adequada, né? Então, a Americon quer dar o conforto. A Miru One Day Flat Pack, ela tem essa chance grande de proporcionar isso. Então, é a substituição frequente versus a lente de troca diária, a importância disso. O outro desenho, aí, outra imagem, né, da aderência de depósitos. Qual que é a probabilidade de aderência de depósitos numa lente que você troca diariamente? Então, nada é impossível, né? O corpo humano é uma coisa maravilhosa, de bom e de ruim às vezes, mas isso aumenta a segurança. Você está diferente uma lente de 30 dias com uma lente de um dia, né? E complicações alérgicas, complicações como ceratites, complicações de úlceras, de quem não está fazendo a higiene adequada. Então, isso promove a saúde ocular. E vamos lembrar uma coisa aqui: 87% das adaptações de lentes de contato, hoje em dia, são de lentes gelatinosas. Ou seja, em torno de 13% são as gás permeáveis, né? E uma coisinha também que vale a pena lembrar é que o material do qual é feita a lente, ele é um material hidrofóbico, né? O original ele é hidrofóbico. Ele é tratado, ele é modificado para se tornar hidrofílico. Então, existem materiais e materiais, mas a base dele ela é hidrofóbica, né? E outra coisa que é triste de constatar, mas todos os dias a gente vê isso em consultório. Eu acho que é mais do que o que eu vou falar, mas 1 em cada 4 pacientes admitem, então nós estamos falando daqueles que admitem, que reutilizam as lentes. E eu não estou falando agora de todas as lentes, eu estou falando das lentes diárias. Então, nós estamos falando, né, a conversa hoje é sobre lente de troca diária. Então, 1 em cada 4, 25%, admite que não troca a lente diariamente. E muitos deles guardam a lente no blister do qual ele tirou a lente. Abriu a lente de uso diário, não é o caso da Miru. Abriu a lente de uso diário, usa e volta com ela para aquela solução. Aquela solução é uma solução salina. Ela não é uma solução multipropósito. E aí vem as contaminações, por estafilococcus, pseudomonas. Próximo. É isso aí, Adi.
Muito bem. Então, vamos falar desses benefícios todos aí, um por um. O papo hoje é para a gente entender, né? Não é aula de adaptação de lente, mas por que que eu vou querer adaptar essa lente? Então, os benefícios são embalagens mais finas, as lentes são mais seguras, o material nós vamos passar por eles, vamos falar de controle de aberração, vamos falar da fricção, e aí vamos mostrar. Né? E vamos mostrar até enfoque ambiental, porque é uma coisa que os pacientes, hoje em dia, estão muito antenados. Eles estão querendo ter tudo, estão querendo que a coisa seja realmente completa. E a Menicom, graças a Deus, tem condição de fazer isso. Tá? Então, vamos lá. Olha a embalagem mais fina. O conceito, para mim, foi genial. Alguém lembrou do Band-Aid, né? E foi lá e fez uma coisinha do mesmo formato. Então, você abre aquela beiradinha de um dos lados, né? E aquilo ali dentro tem o curativo, certo? No caso nosso aqui, nós estamos falando que tem a lente. Então, isso é uma tecnologia, isso tem nome e foi patenteado. É o que esse videozinho está mostrando. Essa tecnologia chama Smart Touch, né? Então, você vê, em comparação, é uma espessura de uma moeda, ela tem 1 milímetro de espessura. Aí embaixo da tela, vocês estão vendo que tem um comparativo de um blister standard, um blister tipo esse, né? E um blister da Miru, que eu já vou mostrar também. Em termos de volume, né, nós estamos falando de 0,5 a 0,8 de volume naquele blister standard, e nós estamos falando de 0,2 mililitros de solução salina hipotônica que fica dentro do blister da Miru One Day. Pode voltar um, Norma? Vou ler um diapositivo. Aí. Esta, a tecnologia Smart Touch, o que eles fizeram? Eles pegaram o blister e inverteram, viraram o blister. E, ao mesmo tempo, eles achataram o blister convencional. Então, hoje você consegue estar com a lente na posição certa para ser pegada e colocada no olho. Então, não é mais 0,5, 0,8 ml, é 0,2, é 1 milímetro de espessura, pode ir na carteira. São esses os benefícios. Bueno, as lentes seguras. Então, nós estamos vendo aí. Ó. Imagina quantos pacientes limpam as mãos antes de manusear suas lentes. E, geralmente, esse videozinho nos mostra que é corriqueiro, e eu não vejo outra maneira, não sei se você tiver uma pinça, de pegar a lente, e você vai pegar a lente, geralmente, na face interna dela, com o dedo. Tomara que que o paciente tenha lavado aquela mão, e ali você já começou as possibilidades de contaminação. Agora, imagina se é uma lente de uso diário, de troca diária, e o paciente volta com essa lente para o blisterzinho com aquela solução. Tá? Então, nós só vamos aí aumentando os riscos corridos pelo paciente. Norma, pode devolver um diapositivo, por favor? Uma mais. Então, assim, 49% dos usuários admitem, de novo, admitem que não lavam as mãos. Pode ser mais do que isso, né? Então, a Miru One Day, ela tem 3 vezes menos chances de contaminação do que as lentes convencionais. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que não está no custo financeiro daqueles primeiros slides que a gente passou com aquele gráfico de pizza. Tem uma pergunta aqui no chat que eu já vou responder, porque eu acho muito importante e isso faz parte do motivo pelo qual eu, médico, estou aqui apresentando essa lente. Não, essa lente não é vendida em óticas. Essa lente é de venda exclusiva aos médicos. Ok? Eu sei porque eu já vi a pergunta aí no chat.
Então, é importante que a gente não deixe um minuto sequer sem a informação correta. Então, vamos lá. Seguindo, nós já vimos. Então, foi feito um estudo, né? Esse estudo é muito interessante e ele leva em consideração tanto o manuseio, a forma de manuseio, quanto o material da lente, tá? Esse estudo, ele foi feito com duas coisas: microesferas de fluoresceína e com colônias de bactéria mesmo, tá certo? Para poder tingir, e depois foram feitas culturas para poder fazer essas fotografias. Então, você tem na fileira de cima, são as faces externas das lentes, e a fileira de baixo, as faces internas. Então, vamos lá. A primeira, a ProClear tem colôniazinhas, cada uma dessas bolinhas aí, desses círculozinhos aí, são colônias, ok? Então, na face externa tem, na face interna também tem. Porque geralmente você pega e você fica lá tentando verificar se ela está do lado correto ou não, e de qualquer maneira você tem que virar a lente, porque você pegou ela pela face interna, tem que inverter para colocá-la corretamente no olho. O One Day AccuView Moist também apresentou tanto na face externa quanto na face interna. A AccuView True Eye também apresentou nas duas faces. E a Miru One Day, com apenas duas colôniazinhas aí, na face externa e nenhuma na face interna. Isso tem a ver tanto com o material quanto com a forma de manuseio da lente. Eu posso agora aqui, ó, vou mostrar para vocês. O pessoal gentilmente me cedeu uma caixinha bem bonitinha, bem diferente, né? Vem dessa forma. Aqui estão os blisters. Cada um desses blisters tem 3 lentes. E, de novo, não sei se vai dar para ver, tem um tracinho. Esses tracinhos são a ideia que foi de usar o blister convencional, invertê-lo, ao invés dele ser assim, fizeram ele assim e achataram, né? Cada um tem 3 lentes. Vem 10 na caixinha, são 30 lentes. Separa-se, tá? E a forma correta de se fazer a abertura deste envelope é com a parte da dioptria para baixo. Você vai passar a mão, vai achar o local onde não está aderido. Eu espero que minha câmera dê para todo mundo ver. Certo? E aí vai abrir. Então, dioptria para baixo, vai abrir. A lente está aqui. E ela sempre, no caso da Miru, ela sempre virá com a face externa para cima. Então, a gente não toca na face interna da lente. Ok? Não é o meu grau, senão eu colocaria. Ok? Então, é isso. Então, tanto o material quanto esse mecanismo promovem a maior segurança da lente e menor contaminação. Então, você vê que aqui a gente está matando a cobra e mostrando a cobra morta, né? Então, pode voltar um, Norma? Vamos ver. Aí está o diagrama de como é que se faz, ok? Simples. Usou, terminou, joga fora. No final do dia ou no final do seu uso. Tá bem? Próximo. Bom, com relação ao material, é importante a gente saber. Lembra que lá no começo eu falei que todo material de lente de contato ele é hidrofóbico. E ele é modificado, ele é alterado para se tornar hidrofílico. Então, o material comum, ele tem essa característica
de ter um grupo hidróxido que é conectado com o material da lente. Então, a lágrima, que possui a água, conecta o seu O com o H da lente. É o que está demonstrado nessa figurinha aí da esquerda. Aí, a Menicon tem uma sacada interessante. Ela pegou um material também parecido, que chama gliceril metacrilato, e colocou isso na lente de contato. Então, ela já tinha se tornado hidrofílica, e agora eles colocaram esse gliceril metacrilato. O gliceril, e o videozinho está repetindo aí, ele vai fazer essa conexão do H com o O, do grupo hidróxido, em dois locais. Então, na esquerda nós temos uma conexão, na direita nós temos duas ligações do grupo hidróxido. Isso mantém a umectabilidade da lente. Então, ela é uma lente de 57% de teor de água, né? E essa ligação feita aí, ela simula um dos sacarídeos que compõem a mucina. Então, o que se pretende, o que se espera e o que se, né, propôs é que isso mimetizasse a mucina da lágrima no material da lente, juntamente com a lágrima do paciente. Isso protege ainda mais. E tem duas coisas. Ela desidrata mais lentamente, o que é bom, né? Para o final do dia, pessoas mais velhas com menor produção de lágrima pela glândula e ao final do dia, ar-condicionado e tudo que a gente já sabe. Além de desidratar menos fácil, ela também reidrata mais fácil quando você faz a umectação da lente de forma externa. Então, é isso aí que provocou essa adição. Então, eles chamam de material EMA, de hidroxietilmetacrilato, com GEMA, GMA, que é o gliceril metacrilato. EMA, GEMA, e deu esse resultado bacana. Próximo. Bem, controle de aberração. Quem usou ou usa uma lente de contato, inicialmente, lá atrás, foi uma das coisas que me desestimulou a utilizar a lente de contato, era o deslumbramento, era o glare, era o que eu sentia que eu via quando eu olhava qualquer tipo de luz, principalmente à noite. E é o que todo mundo reclama. Então, a Menicon, com essa tecnologia que eles chamam de centraforma, eles fazem um desenho asférico na lente. Próximo. Então, eles levaram em consideração as aberrações. Quando a gente vê essa pirâmide de Zernick aí à esquerda, a terceira linha já é a aberração de quarta ordem. Então, na área central da córnea, que a gente considera que seria a parte esférica, nos 3, 4 milímetros, ok. Na parte, além disso, é a parte asférica da córnea. Então, a lente, também sendo asférica, tenta minimizar aquela diferença. Forma. E controlar, então, mais na periferia, as aberrações de alta ordem. As de baixa ordem mais para o centro e as de alta ordem mais para a periferia. E que é o ideal. Não temos aqui nenhuma ilusão de que isso elimina, ok, pessoal? Mas melhora bastante em condições de baixa luminosidade e diminui esse deslumbramento e o deslumbramento óptico, tá? Não outro tipo de deslumbramento. Então, fica mais interessante esse tipo de lente, que é essa tecnologia centraforma. Próximo. Essa mesma tecnologia vai produzir aí também menos fricção, né? Já que eu estou trabalhando no formato da lente, e eu trabalhei a questão da aspericidade, a borda da lente pode ser de algumas formas. Pode ser oval, pode ser cilíndrica, pode ser afilada. Então, a Miru One Day Flat Pack,
ela tem esse formato tipo cunha, né? Tipo fio de navalha. Os espanhóis eles falam de cuchillo. Então, na parte de cima aí da pálpebra, você pode ver que tem duas diferenças. Olha a parte de cima da pálpebra, a pálpebra superior, e olha a parte inferior. São formatos diferentes, ok? Então, essa tecnologia Centraform tem a questão da asfericidade, tem a questão também da borda ser mais fina e mais afilada. Próximo. Isso vai produzir, o que a gente pode ver em maior aumento aí nessa figurinha do meio, uma lente mais fina na periferia, que forma um conjunto melhor de fricção com a pálpebra. Então, isso dá mais conforto. O objetivo é sempre esse, né, gente? De dar o conforto que o paciente precisa e merece. O último desenho aí da direita, a gente vê que ele tem um outro formato e que ele não é tão fisiológico e tão delicado quanto esse desenho que a gente vê no meio. Então, a Minicom se preocupou com todos esses detalhes, né, para fazer a lente o melhor possível. Próximo. E uma das coisas que... isso veio dos pacientes, tá, gente? A questão de ambiente, a questão, né, de proteção, de carbono, essas coisas. Então, o botão, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver como é que é feita uma lente de contato. Então, existe um botão que parece um botão desses de camisa, ok? Só que ele é mais grossinho e ele é preso a um torno e o torno faz a face interna e depois faz a face externa. Quando isso está acontecendo, vai sobrando uma rebarba daquele plástico do botão da lente. Essa rebarba, ela é aproveitada pela Menicom. Lembra que lá no começo eu falei que ela verticaliza a produção? Ela produz a embalagem dela. Então, ela produz a embalagem dela a partir dessas rebarbas dos botões dos quais são fabricados as lentes. E aí, esse galão de plástico, ele mostra o tanto de lente utilizado em um ano, né? São 2 olhos, 365 dias, são 720 lentes. Então, no garrafãozinho da direita, ele está quase cheio, e o mesmo número de flat packs, né, da Miru One Day, no galãozinho da esquerda. Então, vejam a diferença. Então, é uma preocupação ambiental bacana, se a gente pode fazer, por que não? Né? Então, a mesma pergunta lá do início, se eu posso utilizar, se o custo não é um problema, por que eu não vou prescrever uma lente de troca de ar? Tá? Então, essa aí utiliza menos matéria-prima, o plástico é reciclado, menos desperdício, e a embalagem ainda é reciclável, pode ser reutilizada. Olha que bacana. Próximo. Então, como é que é essa lente, né? Característica básica dela, o material é esse aí, que ninguém precisa saber, mas aí, ó, fio com 57% de água, com as outras, aquele azul clarinho, para a gente poder enxergar e o paciente poder enxergar também, né? O desenho, isso sim, importante, é asférico, ok? Curva base de 8,6, diâmetro 14,2, espessura central de 0,1 milímetro em uma lente de -3, e o leque de potências que estão disponíveis. Quem puder, quem estiver enxergando aí direitinho, de mais meio a mais 4, em passos de 0,25, menos meio a menos 6, em passos de 0,25, e menos 6 a menos 10, em passos de menos meio. Eu concordo com você, Carolina, poderia ter mais, mas hoje é o que a gente está tendo, né? A frequência, talvez a estatística é um negócio interessante e que é muito levado em consideração pela indústria, né? Então, nós pegamos os casos fora da curva. Então, seria, sim, realmente interessante. Mas isso aí já nos ajuda bastante, tá? Uso diário, vem com 30 lentes na caixinha, como eu mostrei. Quem nunca tinha visto essa lente, né? Eu posso tirar, estão todas aqui, ó. Então, parece
um band-aid mesmo, com esse envelope tipo acrílico, né? É um envelope impermeável, porque tem que ser impermeável, para aquela solução salina que está lá dentro não se perder. E aqui, olha a diferença, né? Um convencional e um black pack. Isso aí é o que a gente estava vendo de evolução, né? Anual, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, mensal, semanal, mas com os blisters de forma convencional, que você tem que colocar o dedo na face interna, e a questão de contaminação, e a evolução dessa lente de troca diária, com esse blister fininho que pode ser levado numa carteira, que você não precisa de solução, que você não precisa de estojinho, não precisa de nada. Próximo. Esse é um vídeo interessante, chega a ser cômico, né? Mas pode colocar o som, Norma. Norma, pode poner el sonido. Então, isso mostra. Eu não estou escutando o som do vídeo, mas uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E o que está sendo colocado aí é algumas dificuldades que os pacientes têm. Uma delas é interessante, o pessoal chegou a medir a força que se gasta para abrir um envelope, um blister. Então, para eu abrir esse blister aqui, eu gastei 5 newtons. Para eu abrir este blister aqui, e aí vai variar de fabricante para fabricante, eu gasto de 15 a 20 newtons de força. Tanto que mostra uma moça aí até, né, abrindo com a boca, as dificuldades de alguns, e aquele negócio de manhã, você tem que pegar aquela lente, ver se ela está do lado certo, é isso mesmo, com todo aquele mau humor matinal. Então, é engraçado para mim, né? E, por último, a gente não pode deixar de lembrar da limpeza. Mesmo limpando tudo isso aí que está brilhante, cheio de glitter, é como se fosse, né, as contaminações, as bactérias, e tudo isso está indo para o olho da pessoa. Quanto menos eu puder colocar lá de coisa que não deve, melhor. Então, é importante a ideia, o produto foi pensado, muito bacana, eu achei genial a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei encantado, e aí eu mesmo comecei a usar, porque eu não sou aquele usuário consumar de lente de contato, eu sou um emétrope presbita, então eu enxergo bem de longe, faço minha monovisão e enxergo maravilhosamente bem. Então, eu gostei demais do produto. Tá? Espero que quem tiver oportunidade de utilizar também goste. Eu, sinceramente, paciente novo, virgem de lente de contato, não tenho por que não tentar colocar ele numa lente de troca diária. A não ser, óbvio, que não tenha o grau dele, a dioptria dele. E olha, nós vamos ter com essas lentes. Nós temos já a esférica, vai ter a tórica e vai ter a multifocal. Então, pensemos muito bem em pacientes que chegam a primeira vez no seu consultório. Eu atendo também no interior, e as pessoas, parece que eu fui o primeiro, claro que eu não fui, mas a impressão que eu tenho é que eu fui o primeiro que falei para esses pacientes de uma lente de troca diária. O pessoal olha para mim e fala assim, mas existe? Eu falo assim, existe e é muito boa e é das mais seguras que tem. Logo em seguida, eles me perguntam dos custos, né? E o custo, quando você tem uma ceratite, não tem nada que bate esse custo da ceratite, né? Então, é preferível, às vezes, já começar bem, com a coisa certa, né? E assim você já acostuma. Gente, muito obrigado. Eu vou estar aqui para as perguntas também, caso haja, que eu vi que tem algumas aí. Algumas eu peguei aqui
embalo, né? E já fiz questão de responder, outras eu não percebi, sinceramente. Está meu e-mail aí, caso alguém queira mandar alguma dúvida, alguma questão, trocar alguma ideia, algum caso específico, fiquem à vontade. Eu acho que tem um slide a mais aí, porque você tem que saber quem que é que comercializa essa lente aqui. Então, o compromisso da Menicon é um compromisso muito sério de só vender para médico, e eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas muito, porque isso é bom para a gente, tá? Vamos abrir para perguntas também. Norma, que é quem manda em mim aqui agora nesse momento. No, agradecerte por esta excelente presentación, doctor Claudio. Mil gracias. Creo que tú fuiste respondiendo las preguntas a medida que fueron saliendo. Mil gracias. Por nada. Bueno, ahora quiero darle paso a Fabio. Fabio, muchas gracias por estar hoy presente. Fabio hace parte del grupo de Alpha Commerce, nuestro director y representante de la distribuidora exclusiva de Menicon para Brasil. Fabio, te doy la palabra. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês, parabenizar o Dr. Cláudio, excelente apresentação, agradecer aí a Norma, né, representando a Menicon diretamente, que deu todo o apoio, a equipe da Alpha Commerce também que está presente. Bom, eu vi que tiveram também aí umas perguntas sobre está na ótica, não está na ótica. Eu acho que é importante a gente reforçar, o Dr. Cláudio respondeu muito bem. A Menicon ela tem um compromisso com os oftalmologistas de trazer os produtos, não só a Miro One Day Flat Pack, mas também todo o restante da sua linha, para os oftalmologistas. Então, a Menicon não vai ser encontrada em óticas e muito menos em sites, né? Que a gente sabe muito bem o trabalho que o e-commerce faz hoje, que, na verdade, ele aproveita a demanda gerada pelos médicos, né? O e-commerce ele gosta muito disso porque ele acaba aproveitando toda a geração de demanda que os oftalmologistas têm o trabalho de gerar para eles. O dono da Menicon é um médico oftalmologista, eu acho que isso já mostra, né, o quanto ele respeita a classe médica oftalmologista, e esse é um dos principais motivos que ele não gostaria de ver a lente dele nesses canais, e sim dentro da oftalmologia. Atualmente, no Brasil, a gente tem disponível a Miro One Day Flat Pack, como o Dr. Cláudio apresentou, temos a Miro esférica também, que é a mensal, né, de troca mensal, temos a Miro tórica, também de troca mensal, e breve teremos a Miro multifocal. Já está registrada, já fizemos um estudo com alguns médicos aqui no Brasil, foi um sucesso. Lá fora a gente já tinha o resultado da multifocal, também foi muito bem, e agora o resultado que foi apresentado aqui no Brasil após esses testes também foi um sucesso. Então, a gente vai estar trazendo a Miro multifocal para compor aí o portfólio. Em breve, a gente vai ter outras novidades que lá fora já existe, por exemplo, o One Day Flat Pack multifocal, tórica e assim por diante, mas, nesse momento, a gente já tem disponível para quem já trabalha com as nossas lentes ou para quem quiser trabalhar, tanto a multifocal, a tórica, esférica e o One Day Flat Pack. Os produtos, eles saem de São Paulo, então, nesse slide aí tem alguns telefones nossos para contato ou e-mail. Nós enviamos para todo o Brasil através de Sedex. É muito rápido isso. Em relação aos nossos estoques, nós estamos fazendo uns ajustes no Brasil, porque a demanda ela acabou acontecendo acima do que a gente esperava. O produto novo que está chegando no mercado, apesar de já ser conhecido, ter vários benefícios, a demanda acabou acontecendo acima do que a gente esperava, então a gente está sendo obrigado a fazer os ajustes nos nossos estoques.
mas esses ajustes eles já foram feitos, já foram corrigidos, agora, infelizmente, a gente está dependendo da liberação da Receita Federal, nós estamos com várias cargas, não só a gente, mas para quem está acompanhando aí na internet, existe uma operação que eles chamam de Operação Padrão da Receita Federal, que ela já dura 6 meses. 6 meses, Operação Padrão da Receita Federal. Então, todas as cargas, seja de lente, seja do que for, elas estão ficando presas por um período praticamente 3 vezes maior do que deveria. Então, eles têm uma média de 10 dias para liberar uma carga, eles estão demorando 30. Nós estamos hoje com todo o nosso estoque de ajuste, que nós havíamos acertado com a Menicom, que a gente gostaria de ter no Brasil, pelo menos 3 meses de estoque de garantia. Nós estamos com esse estoque todo parado e provavelmente a gente deve estar liberando isso eu acredito que até a próxima semana, até porque nós entramos com mandato judicial. E daí nós vamos ter a tórica 100% dos parâmetros de tórica pronta e entrega. Esses parâmetros já estão todos no Brasil aguardando só a liberação. E esférica e o One-Day Multi e a One-Day Flat Pack, essa daí também a gente vai ter 100% a pronta entrega, e daí nós não vamos ter mais rompimento de graus. Mas eu fico à disposição caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento. O celular que está nesse slide é o meu celular direto, eu fiz questão de colocar, porque eu gosto de estar à frente e sabendo exatamente tudo o que está acontecendo. Fiquem à vontade para me fazer contato, para me chamar no WhatsApp. Estamos à disposição de vocês. Bom, Norma, acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta, Norma, que nós deveríamos... Sí, hay una pregunta. Si el mismo acabado de bordes del lente One Day Flat Pack lo tiene toda la familia Miru, efectivamente. Digamos que toda la familia Miru, sea una lente diaria, una lente, en este caso mensual, tanto el diseño esférico, tórico y multifocal, va a tener el acabado del borde, donde vamos a tener un borde cónico o tipo cuchillo, donde lo que va a hacer es evitar esa fricción y generar mayor comodidad. Toda la familia Miru cuenta con el mismo diseño de borde. Teve uma pergunta também sobre a diferença ceratométrica. Não sei se eu peguei bem, deixa eu ver se eu acho. ¿Qué límite de la diferencia queratométrica para la adaptación de este lente de contacto? Bueno, hablamos que cuando tenemos córneas irregulares, que en algunos exámenes, por ejemplo, cuando analizamos con Pentacam, cuando hablamos de la segunda curva superior a 47 dioptrías, podríamos ya clasificar una córnea un poco curva. Sin embargo, este lente, al ser un lente de curva base de 8.6, yo he adaptado en pacientes hasta 48 dioptrías, generando muy buenos resultados. Así que aquí tienes un rango muy amplio y el consejo y la sugerencia, doctor, es que siempre hagamos la prueba para evaluar también el movimiento del lente de contacto en estos pacientes que puedan tener una curvatura un poco más curva o que estemos frente a una córnea irregular. E a diferença ceratométrica também de cilindros, Norma. Qual que é o cilindro mais alto que tem? Qual é o cilindro mais alto que temos nosotros? En el cilindro más alto que tenemos, en Miru One Month, no en la lente diaria, sino en la lente mensual, es un cilindro de menos 2.25. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de lente tórico y posiblemente esto va a ser parte dentro de las charlas que vamos a tener dentro de este segundo semestre con el doctor Claudio, es que dependiendo de la potencia y la esfera negativa que tengamos con mi paciente, un cilindro incluso de 2.75 puede compensarse en un cilindro de 2.25 por la distancia al vértice dependiendo de la potencia negativa que tengamos. Así que pero el lente con toricidad más alta que tenemos es de cilindro de 2.25. Pode compensar também com o esférico. Dá para fazer boas coisas. Sí, más.
Tendremos una charla de lente tórico donde podemos despejar todas estas dudas. E teve uma pergunta também sobre o que convenceria, né? Qual seria o mote de convencimento do meu colega oftalmologista. É uma pergunta difícil de responder, mas cada médico vai ter o seu ponto de pegada. Um médico que não tem o costume de adaptar a lente de troca diária, um paciente sugere para ele um paciente virgem de tratamento. Esse paciente é mais propenso. Lembra ele também quantas vezes ele já passou raiva quando o paciente chega lá querendo a receita só para comprar a lente na ótica. É um bom motivo. É um bom motivo. É uma lente que só vende para médico, é uma lente especial. Se o paciente é um paciente que vai usar até 4, 5 vezes por semana, o custo é igual. Não é mais caro. Lembrem disso. Tem um estudo aí para isso. Eu estou falando só do custo econômico. Eu gosto sempre de frisar o custo econômico. Porque o custo de um problema no seu olho, esse não tem preço. Então, você não vai conseguir convencer todo mundo, né? Nem o médico e nem o paciente. Então, senão a gente chegaria a 100%, né, se fosse possível. Mas já está em 50%, num daqueles gráficos lá, começou em 15%, é a que mais cresce todos os anos, que é a lente de troca diária, então deve ter alguém fazendo alguma coisa bem feita por aí. Diferencia o médico também, né? Então, aonde eu atendo no interior, eu sou diferenciado. Porque eu sou o único médico que fala isso para o paciente. É uma coisa tão simples para a gente que às vezes está aqui mais, né, antenado na capital, em São Paulo. Mas hoje em dia isso não é desculpa, não. Tem nossos webinars para isso, né? Então, mais Perfecto. alguma pergunta? Creo que no tenemos más preguntas. Agradecerles por el tiempo, por la disposición. Sé que ya es tarde en Brasil, pero muchísimas gracias por la atención. Doctor Claudio, excelente presentación. Fabio y todo el grupo de Alfacomer, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes. Foi uma honra e agora vamos jantar, né? Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a todos, uma boa noite. Um abraço, Norma. Un abrazo, buena noche para todos. Muchísimas gracias.